Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, continuaremos a nossa discussão sobre a psicoterapia da histeria. No episódio anterior, apresentamos o caso Catarina, o qual não foi exatamente um caso clínico de Freud, porque se resumiu a apenas uma entrevista com a jovem de aproximadamente 18 anos de idade. Nós vimos como Freud descobriu a origem de seus sintomas e o alívio imediato produzido na jovem após trazê-los à consciência. O episódio de hoje está dividido em duas partes. Inicialmente, apresentaremos de maneira sucinta o caso Ana O, um dos mais importantes para o estabelecimento da psicanálise. E logo depois, destacaremos algumas das considerações teóricas mais importantes de Freud sobre a histeria, as quais podem ser encontradas em sua obra Estudos sobre a Histeria. Então vamos lá, acompanhe. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores. O podcast Filosofia Vermelha é um oferecimento de todos os que contribuem mensalmente com este trabalho através da plataforma Apoia-se. A todos vocês, meu muito obrigado. Sua contribuição é fundamental para que possamos seguir adiante ajudando mais pessoas. Torne-se você também um apoiador acessando o link que está na descrição deste episódio. E outra forma muito simples de apoiar este trabalho é avaliando o nosso podcast com 5 estrelas. Nós contamos hoje com mais de 150 mil inscritos apenas no Spotify, mas o número de pessoas que já deixou sua avaliação representa menos de 10% deste número. Se você ainda não nos avaliou, faça isso agora, antes de entrarmos propriamente no tema deste episódio. Basta ir até o nosso perfil e dar um tap nas estrelas. E por último, é com grande satisfação que eu anuncio o lançamento de meu mais novo curso, Filosofia para a Vida, Refletir para Viver Melhor. A filosofia pode nos ajudar a viver de maneira mais satisfatória. Muitos dos problemas pelos quais passamos têm origem em nossos pensamentos e não nas próprias coisas. De modo que enxergar a realidade sem erros e ilusões pode nos poupar muito sofrimento. Nossos tempos precisam de filosofia cada vez mais. Vivemos hoje na chamada sociedade do terapismo, na qual questões meramente existenciais são tratadas como casos patológicos e onde psiquiatras são questionados sobre o sentido da vida. Nem todo sofrimento é doença, de modo que, em muitos casos, o auxílio de um filósofo é mais adequado do que o de um médico. Há doenças que de fato provocam dores físicas, mas há dores da alma que não são oriundas de nenhuma enfermidade, mas simplesmente de nossa condição humana. É um erro tratar qualquer sofrimento como patológico. O nosso principal objetivo com este novo curso é apresentar reflexões que lhe ajudem a encarar diversas situações de sua vida de uma outra perspectiva, levando você a um exame profundo não apenas de sua própria alma, no sentido grego da palavra psique, mas também de seu lugar no mundo e de suas relações com os outros. Para ver a grade curricular e fazer a sua inscrição, basta clicar no link que está na descrição deste episódio ou o link que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, a psicoterapia da histeria, parte 2. Vamos começar então falando sobre o caso Ana O. O caso Ana O é o mais importante para o estabelecimento da psicanálise. Ana O foi uma paciente de 21 anos de idade, cujo real nome era Berta Pappenheim. Ela entrou na literatura psicanalítica com o nome fictício de Ana O, mas seu nome verdadeiro era Berta Pappenheim. Ana O era inicialmente paciente de Joseph Breuer, médico e parceiro de Freud. A jovem Ana sofria de diversos distúrbios corporais, como paralisia de membros de seu corpo, cegueira temporária e, em determinado momento, ela chegou até mesmo a esquecer todos os idiomas que falava. Perceba que os sintomas de Ana O eram graves.
Durante o seu tratamento, Freud e Breuer fizeram experimentações com a hipnose, técnica que estava muito em voga naquele momento. E com este método, com a hipnose, Breuer e Freud descobriram que, quando Ana O estava hipnotizada, ela tinha acesso a memórias que, de outro modo, eram inacessíveis. Então, tanto os médicos quanto a paciente perceberam que, ao falar sobre determinadas experiências traumáticas, das quais Ana O só se lembrava hipnotizada, os sintomas desapareciam. Uma das primeiras e mais importantes conclusões do tratamento de Ana O foi a de que os sintomas eram causados por conteúdos que estavam fora da consciência. Vejam só, os sintomas eram causados por conteúdos que não eram conscientes. Freud e Breuer chegaram à formulação, então, de que os histéricos sofriam de reminiscências. Os seus sintomas eram restos e símbolos de lembranças de certas experiências traumáticas. Ana O passou a denominar este método de talking cure, em inglês, cura pela fala. Inclusive, vejam só, ela usou o termo em inglês porque, nessa época, ela havia esquecido de forma neurótica todos os idiomas que falava, inclusive a sua língua materna, que era o alemão. E nessa época ela só podia se comunicar em inglês. Por isso ela denominou o método de Freud e Breuer de talking cure, cura pela fala. Agora, aproximadamente no mesmo período em que Ana O era tratada por Freud e Breuer, o mestre Jean-Martin Charcot também desenvolvia, lá em Paris, estudos com pacientes histéricos. O Charcot conseguia, através da hipnose, não apenas remover sintomas, mas até mesmo produzi-los de forma artificial. As experiências de Charcot eram mais uma evidência daquilo que Freud e Breuer vinham observando no tratamento de Ana. Agora, havia, no entanto, dois problemas com o método que Freud e Breuer vinham utilizando. O primeiro era que era necessário hipnotizar o paciente, o que Freud não conseguia fazer muito bem. O segundo e mais importante é: o desaparecimento dos sintomas era apenas temporário. Freud também considerava a hipnose, em certa medida, como algo meio místico, que ainda carecia de muitas explicações racionais ou científicas. Breuer foi obrigado a abandonar o tratamento antes de seu término. Em decorrência daquilo que Freud chamaria mais tarde de transferência, acabou que Ana O se apaixonou por Breuer, e isso provocou os ciúmes da esposa do médico. Então, Freud prosseguiu sozinho com a análise e, reunindo evidências e observações de outros de seus pacientes, Freud começou a vislumbrar um novo caminho para o tratamento. Freud descobriu que era possível extrair do inconsciente informações mesmo fora do estado hipnótico. Ele havia presenciado as experiências do psiquiatra francês Hippolyte Bernheim, nas quais ele hipnotizava os pacientes e dava comandos que deveriam ser executados apenas quando os indivíduos voltassem ao estado de vigília. Então, vejam só, os pacientes, ao saírem do estado hipnótico, eles de fato cumpriam aquilo que lhes havia sido ordenado, embora não se lembrassem inicialmente do motivo. Mas com alguma insistência, eles acabavam chegando à memória de que a ordem havia sido dada. Vamos dar um exemplo do que o Bernheim fazia. Era o seguinte: o indivíduo hipnotizado recebia o comando de pegar um chapéu que se encontrava atrás da porta assim que despertasse. Tá? Um exemplo qualquer. Ele estava hipnotizado, então Bernheim falava: olha, quando você voltar ao estado de vigília, quando você despertar do estado hipnótico, você vai pegar o chapéu atrás da porta e vai colocar na sua cabeça. E aí o Bernheim tirava, dava aquele estalo clássico, tirava o indivíduo do estado hipnótico e, ao voltar ao estado consciente, mesmo não se lembrando da ordem dada, o indivíduo ia até a porta e buscava o chapéu exatamente como ordenado. Agora, quando o indivíduo era perguntado sobre o motivo de ter cometido tal ação, ele
inventava razões, o que é chamado na psicanálise de racionalização. Isso é, ele inventava razões para preencher uma lacuna em sua consciência porque ele de fato não sabia o real motivo de sua ação. Mas aí, com alguma insistência, o indivíduo acabava se lembrando: "Hey, agora eu me lembro, eu peguei o chapéu porque você mandou que eu pegasse o chapéu." Mas Freud não seguiu em frente com o uso da hipnose. Tá? Freud chegou a substituir a hipnose inicialmente pelo método de colocar a mão na testa do paciente. Quando o paciente chegava ao seu limite e dizia não poder se lembrar de mais nada, Freud lhe assegurava que, sim, de fato você sabe alguma coisa, Freud dizia ao paciente. E aquilo que lhe viesse à mente, quando Freud colocasse a mão em sua testa, seria a recordação correta. Isso é, a primeira coisa que lhe viesse à mente sem passar por nenhum filtro. Agora, este método era cansativo, mas pelo menos serviu para mostrar que as memórias esquecidas não estavam, de fato, perdidas. Não era possível se lembrar delas porque havia uma resistência, em alemão Widerstand, que impedia a memória de ser trazida à consciência. Era necessário, então, vencer esta resistência para ter acesso a essas memórias. Nós vamos entrar agora na segunda parte do episódio, na qual vamos trazer algumas considerações gerais e teóricas de Freud sobre a histeria. Mas antes disso, faremos a nossa clássica pausa musical, a fim de que você absorva melhor o conteúdo exposto até agora e também revigore a concentração para o restante do episódio. Você ouvirá um trecho da Sonata número 20 em Sol Maior, Opus 49, número 2, de Ludwig van Beethoven. Beethoven nasceu no ano de 1770 em Bonn, na Alemanha, e faleceu em 1827 em Viena, na Áustria. Enquanto você aprecia esta música, gostaria de pedir mais uma vez que você avalie o nosso podcast com 5 estrelas no Spotify ou em qualquer outra plataforma através da qual você nos ouve. Isso não dura nem 10 segundos e dessa forma você contribui com este trabalho e nos ajuda a chegar a mais pessoas.
Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos dos episódios, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Em nosso perfil no Spotify, na terceira aba, há um link direto para esta playlist. Voltemos então ao nosso tema, a psicoterapia da histeria, parte 2. Vamos falar agora sobre algumas considerações gerais de Freud sobre a psicoterapia da histeria. No capítulo 4 de sua obra Estudo sobre a Histeria, 1893 a 1895, Freud se propõe a fazer um relato do método terapêutico desenvolvido até então para a cura da histeria. Agora, por se tratar de um ponto em que ele e Breuer já davam sinais de distanciamento ou divergências teóricas, Freud deixa claro que as considerações do capítulo são apenas de sua autoria, não envolvendo a participação de seu estimado companheiro. Após examinar um grande número de pacientes, Freud foi forçado a aplicar duas alterações tanto em sua técnica quanto em sua visão dos fatos, a saber, primeiro, que nem todas as pessoas que exibiam sintomas histéricos indiscutíveis e que, muito provavelmente, eram regidas pelo mesmo mecanismo psíquico, podiam ser hipnotizadas. Tá? Nem todo mundo podia ser hipnotizado. E segundo ponto, ele precisava tomar uma posição quanto à questão do que, afinal, caracterizava essencialmente a histeria e do que a distinguia de outras neuroses. Uma das grandes descobertas de Freud relatadas neste texto é o fator sexual como causa determinante que leva à aquisição das neuroses, a qual ele chegou partindo do método de Breuer e ponderando sobre a etiologia das neuroses e de seu mecanismo em geral. Freud discorre também neste texto sobre os diferentes tipos de histeria e de neuroses, concluindo que é muito difícil encontrar formas de histeria e neurose obsessiva puras. Isso é bem interessante. Quase nunca se encontra formas puras de histeria e neurose obsessiva. Freud afirma que estas aparecem na esmagadora maioria dos casos de forma mista. E, para sustentar tal opinião, Freud vai discutir alguns casos clínicos anteriormente apresentados. Então, passando esses casos em revista, Freud chega à conclusão de que o método catártico não consegue afetar as causas subjacentes da histeria. Então, esse método não conseguia impedir que novos sintomas tomassem o lugar daqueles que foram eliminados. Isso é, este método, então, é sintomático e não causal, o que, no entanto, não diminui em nada o seu valor. Um dos pressupostos do método terapêutico comunicado por Freud nesta obra é que o analista precisa ter um grande interesse pessoal pelos seus pacientes. E, além disso, o processo requer certo nível de inteligência, abaixo do qual o método se torna impraticável. E outra característica é a confiança do paciente no analista, tendo em vista que a análise invariavelmente leva à revelação dos eventos psíquicos mais íntimos. Freud também nos conta como chegou à conclusão mencionada acima de que nem todas as pessoas são hipnotizáveis. Sua conclusão é de que as pessoas não hipnotizáveis eram as que faziam uma objeção psíquica à hipnose, quer sua objeção se expressasse como má vontade ou não. E, além disso, um problema ainda persistia. Se essas pessoas eram resistentes à hipnose, como contorná-la e, ainda assim, obter as lembranças patogênicas? Freud, então, começa a descrever seu método, que consistia em insistir com os pacientes para que falassem sobre o que tinha originado o sintoma em questão. O referencial teórico para tal eram as experiências de Bernheim, que nós já citamos neste episódio. Mais uma vez, aquelas experiências nas quais os pacientes se lembravam de eventos ocorridos em estado sonambúlico e que tinham aparentemente sido esquecidas. Então, ao perceber que era de fato possível extrair dos pacientes lembranças que eles próprios haviam esquecido, Freud chegou à teoria de que, por meio de seu trabalho psíquico,
Ele tinha que superar uma força psíquica nos pacientes que se opunha a que as representações patogênicas se tornassem conscientes, isso é, havia uma resistência impedindo que aquelas representações patogênicas fossem lembradas. Agora, percebendo que não era suficiente apenas a insistência para que o paciente falasse, Freud passou a se utilizar primeiramente de um velho artifício, que nós também já mencionamos na primeira parte desse episódio, a saber, o de fazer uma leve pressão com a mão sobre a testa do paciente, lhe informando que, a partir daquele momento, lembranças emergiriam à sua mente e que ele deveria relatar exatamente o que viu sem nenhuma alteração ou censura. Mas o que emerge nesses momentos, Freud afirma, nem sempre é uma lembrança esquecida. Apenas nos casos mais raros é que as lembranças patogênicas reais acham-se tão facilmente à mão na superfície. O que é mais comum é o surgimento de representações intermediárias, elos na cadeia de associações entre a representação da qual se parte e aquela na qual se quer chegar, ou seja, na patogênica. Freud se mostra ciente de que a técnica da pressão nada mais é do que um truque para apanhar temporariamente desprevenido um ego ansioso por defender-se, enfatizando com essa observação o papel que oferece a resistência em todos os casos mais ou menos graves. A resistência impede, não obstante a técnica da pressão, que lembranças ou associações sejam produzidas pelo paciente em determinados momentos do tratamento, sendo necessário um maior esforço para tentar superá-la. Apesar de todas as dificuldades encontradas no uso da técnica da pressão, Freud não considera que o tratamento catártico sob hipnose seja mais adequado que o primeiro para conseguir extrair o material patogênico. De fato, ele afirma, nas situações em que apliquei um tratamento catártico sob hipnose, em vez de concentração, não achei que isso diminuísse o trabalho que eu tinha a executar. A principal questão que se apresentava, utilizando um método ou outro, era a questão da resistência, a qual se impunha em primeiro plano. O trabalho de Freud, até então, o levou à visão de que a histeria se origina por meio do recalcamento de uma ideia incompatível de uma motivação de defesa. Vejam só, este ponto é muito importante, preste atenção nessa citação de Freud que traremos na sequência. Freud afirma o seguinte, olha, abre aspas, segundo esse ponto de vista, a ideia recalcada persistiria como um traço minêmico fraco, de pouca intensidade, enquanto o afeto dela arrancado seria utilizado para uma inervação somática. Em outras palavras, a excitação é convertida. Ao que parece, portanto, é precisamente por meio de seu recalcamento que a ideia se transforma na causa de sintomas mórbidos, ou seja, torna-se patogênica. Pode-se dar a designação de histeria de defesa à histeria que exiba esse mecanismo psíquico. Fecha aspas. Agora, além da histeria de defesa, outros dois tipos de histeria já vinham sendo abordados por Freud e Breuer: a histeria hipnoide e a histeria de retenção. No entanto, apesar da utilidade teórica de se fazer essa distinção, só muito raramente pode-se encontrar qualquer uma delas em sua forma pura no tratamento, como nós já mencionamos neste episódio. Dificilmente encontra-se uma forma de histeria em seu estado puro. Agora, ainda há outras dificuldades relacionadas à técnica do método catártico, independentemente do tipo de histeria em questão. A primeira e mais forte impressão causada num tratamento desse tipo é a de que o material psíquico patogênico, aparentemente esquecido, que não se acha à disposição do ego e não desempenha nenhum papel na associação e na memória, não obstante, ele está sim, de algum modo, à mão e em ordem correta e adequada. Então, trata-se de remover as resistências que barram o caminho a este material,
um tema sobre o qual Freud discorre de forma pormenorizada neste texto. Uma lembrança ou uma ligação que seja patogênica, que antes estava fora da consciência do ego e que é então revelada pela análise e introduzida no ego, geralmente é reconhecida pelo paciente com declarações do tipo: "Ah, eu sempre soube disso, eu poderia ter lhe dito antes." É um caso muito comum na análise. Isso é, o conteúdo está fora da consciência, mas uma vez que ele é introduzido na consciência, introduzido no ego, aí o indivíduo diz que sempre soube daquilo, que ele poderia ter falado antes, mas na verdade aquilo estava antes fora da consciência. Isso é, ele reconhece aquele conteúdo, mas antes ele estava inconsciente. Vocês perceberam que neste episódio nós mencionamos duas técnicas que eram utilizadas no início da psicanálise, mas que posteriormente foram abandonadas pelo próprio Freud. Na verdade, Freud abandonou ambas logo no início da psicanálise. Isso é, a superação da técnica da hipnose e da pressão com a mão na testa do paciente foram fundamentais para que Freud desenvolvesse o método psicanalítico. Então ele fala mais uma vez sobre essa questão da técnica de pressão. Isso é, quando essa técnica ela falhava apesar de toda a insistência. Isso foi fundamental, este fracasso na prática foi fundamental para que Freud percebesse: olha, isso de fato não funciona, eu tenho que abandonar, superar essa técnica e buscar algo diferente. Freud aponta então duas possibilidades da causa deste fracasso dessa técnica da pressão na testa do paciente. Primeiro, pode ser porque não havia mais nada a ser extraído do paciente, o que pode ser reconhecido pela serenidade da expressão facial do paciente. Veja só que importante você olhar para o paciente e perceber certa serenidade em sua expressão facial pode significar que ele de fato não tem mais nada a dizer. Ou então, Freud afirma, pode ser que essa técnica falha porque nós temos diante de nós uma resistência que só poderá ser superada mais tarde. Uma resistência que ainda não temos condições de vencer. E além dessas duas possibilidades, Freud ainda enumera uma terceira, que diz respeito à relação entre o analista e o paciente. Essa última, de importância fundamental para a análise, seria mais tarde denominada de relação transferencial. Vamos então recapitular o episódio de hoje, o qual foi uma continuação do anterior sobre o caso Catarina. Hoje nós falamos inicialmente sobre o caso Ana O, um dos mais importantes para o estabelecimento da psicanálise. Freud e seu parceiro Breuer trataram uma jovem paciente a qual apresentava alguns sintomas graves, como paralisia de alguns membros e até mesmo cegueira temporária. Neste caso, Freud percebeu os limites da hipnose e a importância do que a própria paciente chamou de talking cure, ou cura pela fala. E na segunda parte do episódio, trouxemos algumas considerações teóricas e técnicas de Freud sobre a histeria de forma geral. Uma das grandes descobertas de Freud foi o fator sexual como causa determinante que leva à aquisição das neuroses. E para que uma análise seja bem-sucedida, é necessário que o analista tenha um grande interesse pessoal pelo paciente e que este tenha certo nível de inteligência, abaixo do qual a análise se torna impraticável. E outro componente fundamental é a confiança do paciente no analista, tendo em vista que a análise invariavelmente leva à revelação dos eventos psíquicos mais íntimos. E lembrando, mais uma vez, inscreva-se em nosso novo curso Filosofia para a Vida, Refletir para Viver Melhor. O link está na descrição deste episódio e pode ser encontrado também em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, torne-se um de nossos apoiadores através da plataforma Apoie-se. O link está também na descrição deste episódio, ou você pode digitar o endereço diretamente em seu navegador www.apoia.se/Filosofia Vermelha.
E outra forma fácil de contribuir com este trabalho é fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, a qual é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.